Bom dia, sejam bem-vindos a mais um De Papo com Kaique e Gabi. E hoje temos duas participantes muito especiais. Sejam bem-vindas, Karine e Ellen. Bom dia! Bom dia! Hoje vamos falar sobre diferença de lixo, classificação e composição. O que seria? O tipo de lixo, ele inclui toda a matéria, ou seja, que possui um destino apropriado, entende? Isso. Visto o aumento dos problemas ambientais, com o acúmulo do lixo e a contaminação do solo e das águas, né? Quais seriam os materiais descartáveis? Os tipos de lixo são domésticos, comerciais, industriais e orgânicos. Esses são um dos lixos assim que são mais descartados durante a população, durante o mundo. Coleta seletiva, o que seria? Bom, para isso existem lixeiras de diferentes cores para indicar o tipo de lixo que deve ser adequado para cada um. Azul aos papéis e papelões, verde aos vidros, vermelho para os plásticos, amarelo para os metais, marrom para os resíduos orgânicos, preto para madeiras, cinza para materiais não reciclados, branco destinados ao lixo dos hospitais, laranja para resíduos perigosos e roxo para resíduos radioativos. Esse processo de separação tem sido uma das mais importantes alternativas para diminuir a poluição e ainda permitir a reciclagem de diversos tipos de materiais, como plástico, vidro, papel e dentre outros. Lembre-se que a reciclagem é uma forma sustentável de reaproveitamento do lixo, empregados como matéria-prima para novas matérias. Assim, ela tem a possibilidade e a diminuição do acúmulo de lixo devido à natureza, né? Exatamente. Aí temos aqui também, que seria a classificação dos tipos de lixo. O que seria isso? O lixo doméstico. Esse tipo de lixo também é chamado de residencial ou domiciliar. É todo tipo de material gerado pelos moradores das residências, podendo incluir os materiais orgânicos, como o resto de alimentos ou madeiras, e também dejetos humanos. Temos também as embalagens, os vidros e os papéis, e pode haver outros. E também é importante ressaltar que muitas vezes os remédios descartados são com prazo de validade. Vencidos são considerados lixo hospitalar. Isso porque eles podem contaminar os lençóis freáticos, representando um risco grande para o meio ambiente. Aí teria o lixo comercial, que seria? Seria um composto essencialmente de embalagens de plásticos, papelões, papéis e restos de alimentos. Esse é o tipo de lixo produzido pelo terceiro setor, comércio e serviços. São eles lojas, banco, escritório, restaurantes e dentre outros. Da mesma forma, o chamado lixo público é composto de papéis, plástico, folhas, galhos, móveis, temos também terras e entulhos. E tem também o lixo orgânico. O que seria o lixo orgânico? O lixo orgânico é proveniente da matéria viva, ou seja, possui origem biológica, por exemplo, resto de alimentos, folhas, caules, sementes ou até mesmo papéis usados. Eles são depositados em locais apropriados, denominados aterros sanitários. Embora muitas pessoas não saibam, o lixo orgânico pode ser reciclado. A partir desse processo, podem ser transformados em rações para animais e ainda com o aproveitamento dos gases emitidos, metano. Ele serve para a produção de combustível menos poluente, o biogás. Lixo hospitalar seria? Seria descartados por hospitais, clínicas de saúde, laboratórios e dentre outros. O lixo hospitalar inclui matérias como seringa, gases, luvas, agulhas e embalagens. Eles são altamente nocivos aos seres humanos por estarem contaminados com vírus, fungos ou até mesmo bactérias, e por isso são incinerados. Lixo industrial. Me corrijam se eu estiver errado. Isso é geralmente gerado pelo setor secundário, né? Ou seja, as indústrias. E esse tipo de lixo é caracterizado por resíduos, né? Como gases, produtos químicos e óleos e cinzas.
Normalmente os materiais descartados da construção civil são encaixados nessa categoria. E eles são chamados de lixo especial, ou seja, um lixo tóxico. Eles incluem resíduos da construção civil, pilhas e também agrotóxicos. Segundo o Departamento de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil recicla somente 13% dos resíduos industriais. Os lixos eletrônicos seriam? O lixo eletrônico é composto pelo descarte dos aparelhos eletrônicos e elétricos, como rádio, computadores, celulares ou até mesmo fios, Altamente carregados, dentre outros. Altamente poluente, esse tipo de lixo pode conter cobre, alumínio, metais pesados e um pouquinho de mercúrio e chumbo também. Fiquei sabendo que pesquisas apontam que com o aumento da globalização e do consumo, as pessoas também trocam constantemente de aparelhos eletrônicos, por exemplo, celulares e computadores. Isso gera 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico produzidas por ano no mundo, sendo que 10 milhões são reciclados na China. Cara, cerca de 80% de todo o lixo eletrônico produzido pelo país desenvolvidos é transportado para os países nobres. Nos Estados Unidos, cerca de 300 milhões de aparelhos eletrônicos são descartados anualmente, 6 em cada 10 deles ainda em condição de funcionamento. Desculpe corrigi-la, mas Não seriam países pobres? pelo que eu vi, não seriam países pobres? Seriam. Isso mesmo, Bom. países pobres. Bom. É normal esses erros de fala. Acontece. Bem, eu acho que seria isso, né? Sobre o nosso assunto de hoje. Tem mais alguma coisa que vocês queiram propor ou falar? Não, a Não? princípio. A princípio, não. Eu acho que também a galera deveria cuidar exatamente do que você joga, seu lixo também, né? Que querendo ou não, isso vai afetar a gente futuramente. Como já está afetando. Exatamente. Então a ideia, o recado que a gente quer deixar hoje é coleta seletiva, né? Reciclem o lixo. Sim. Não comprem demasiado, não excessem a compra o que precisa, não o que você quer. Descarte em lugar certo, não nos inapropriados, no caso. E, por exemplo, aqui, como você mesmo citou sobre a questão dos celulares e coisa, né? Não compre celular sem precisar, né? Se tá bom pra usar, usa. Você tá ligado, tá funcionando, Se tá caso ótimo. explodir, aí você troca. Não precisa trocar porque veio novo, né? Preciso. Não precisa trocar porque veio o celular novo. Né? Exatamente. Então é com muita alegria que eu agradeço, né, nosso pequeno bate-papo, né? E seria isso, né, o nosso podcast. Agradeço muito a presença de vocês e teremos novos e mais podcasts, não seria isso? Isso aí. E quando quiserem, vocês são muito bem-vindas, podem vir. A gente Agradeço. agradece a presença de vocês hoje. Muito obrigado pelo convite, foi muito bom vir participar desse podcast e podemos vir próxima vez. Agradeço pela compreensão de entender tudo. Agradeço pelo convite, pela essa única experiência e que nos deixou muito bem, muito favoráveis. Muito obrigada. Agradeço vocês por terem vindo ao nosso querido podcast. E fiquem ligados, porque em breve teremos mais episódios do nosso podcast. Diferentes de cores para indicar o tipo que deve ser acomodado. Azul, os papéis, verde, aos vidros, vermelho para os plásticos, amarelo para os metais. Bom, para isso existem lixeiras de diferentes cores para identificar o tipo. Bom, para isso existem várias lixeiras diferentes para. Bom, para isso existem lixeiras de diferentes cores para indicar o tipo de lixo para ser acomodado. Ou seja, azul aos papéis. Papelões.